A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 deste segundo trimestre da CPAD em 2023. Nessa lição, nós vamos trabalhar sobre um assunto muito interessante. Vamos trabalhar sobre o tema Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Nesse trimestre, nós estamos estudando sobre a história do povo escolhido. Nós estamos estudando sobre os livros históricos de Israel. Ah, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal. Passa a ser um dos nossos alunos. Deixa aí teu likezinho, teu joinha, teu comentário também, porque ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também e coloca de onde você está me assistindo. Eu estou comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes e cedores, pré-adolescentes também. Tem muita coisa boa disponível para você no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você tem acesso a todo esse material para poder estudar a palavra de Deus com a gente e indicar para mais pessoas também. Eu espero muito que a aula de hoje possa edificar você. E é claro que o Senhor vai te abençoar de uma forma poderosa. Então a gente vai deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, em nome do Senhor Jesus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos adolescentes. Nesse trimestre estamos trabalhando sobre o tema A História do Povo Escolhido. E o tema da aula de hoje é Samuel, juiz, profeta e sacerdote. Ou seja, hoje nós vamos analisar o livro de Samuel. Vamos analisar também o perfil de Samuel, tá? É claro que eu espero muito que você possa ser edificado em Jesus. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a própria lição traz e oferece para você. A primeira base bíblica que você vai encontrar está na leitura bíblica que se localiza em 1 Samuel, capítulo 3, versículos 1 ao 10. A segunda base bíblica é a mensagem, que se localiza em 1 Samuel, capítulo 3, versículo 19. Lê esse texto compassadamente com os teus alunos, deixando Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esquece, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, sempre ao meio-dia, mas toda quinta-feira é o encontro marcado da classe dos adolescentes, onde você pode estudar a palavra de Deus com a gente. Toda quinta ao meio-dia eu posto as aulas, as lições da classe dos adolescentes, onde você tem acesso ao nosso material, pode fazer as suas anotações, estudar a palavra, crescendo em Cristo Jesus. Então, toda quinta ao meio-dia, eu te aguardo por aqui, para a glória de Deus. Quando nós estudamos, então, os livros do Antigo Testamento, nós aprendemos em uma perspectiva histórica a maneira como entender a história de Israel. É claro que a história de Israel ela está composta em toda a escritura, tá? Toda a escritura, os 66 livros, você vai perceber ali a história de Israel, especialmente no Antigo Testamento, nos 39 livros. É claro que, como já explicamos para vocês na aula passada, nós entendemos que há uma divisão muito clara dos livros da Bíblia, especialmente o Antigo Testamento. Nós podemos dividir o Antigo Testamento em 5 grupos, 5 blocos. Primeiro bloco, você pode repetir isso em sala de aula com os seus alunos, é o Pentateuco. O segundo são os livros históricos, onde a gente está estudando. O terceiro, os livros poéticos. O quarto, nós encontramos aqui os profetas maiores. E o quinto, os profetas menores. Nos livros históricos, nós temos então 12 livros. Quem entra? O livro de Josué, e ele dá sequência até o livro de Esther. Então você tem uma sequência de 12 livros. Nós já estudamos um pouquinho sobre Josué, já expliquei em aulas passadas, já estudamos na aula passada sobre o livro de Juízes, e hoje nós vamos iniciar essa perspectiva agora a partir do livro de 1 Samuel.
Um detalhe, na Bíblia hebraica não existe essa divisão de 1 Samuel e 2 Samuel, mas existe um livro só, conhecido como o livro do profeta Samuel. Samuel, ele é visto como um profeta no Antigo Testamento, especialmente na Bíblia hebraica. Ele é visto como um profeta anterior ao cativeiro babilônico. A ação de Samuel na Escritura é muito interessante. Na Bíblia, na nossa versão cristã, nós encontramos então dois livros, 1 Samuel e 2 Samuel. No primeiro livro, nós vamos encontrar a história de Samuel, o final do período dos juízes, eu preciso sinalizar isso para você, e vamos encontrar também o início da monarquia a partir de Saul, depois nós vamos encontrar Davi, e se inicia a sequência dos reis posteriores. Então, nós vamos entender que Samuel ele é um livro de transição, tá? Do período histórico dos juízes para o período, então, dos reis, dos monarcas. A gente precisa observar isso com muito cuidado também. É claro que o livro de Ruth, que eu não citei, está interligado ao período histórico do livro dos juízes, tá? Então, todo esse período histórico é um contexto só. Até Samuel, nós encontramos, então, o período dos juízes. Eu citei para vocês aqui, na aula passada, que nós encontramos na Bíblia 14 juízes. 12 juízes são citados no livro de Juízes, eu dei a lista para vocês, e 2 juízes são citados, então, neste livro do profeta Samuel, em 1 Samuel. Entra aqui Eli, o sumo sacerdote, e entra também Samuel, que é o último dos juízes aqui. Samuel acarreta para si 3 funções no Antigo Testamento que são muito preciosas. Ele acarreta a função de juiz, ele acarreta a função de sacerdote, e ele acarreta a função de profeta. Nós estamos trabalhando em um período antes dos reis, tá? Antes da monarquia de Israel. Eu espero muito contribuir com você, entendendo um pouco mais sobre o livro do profeta Samuel, especialmente o primeiro livro de Samuel, que é na nossa versão. O livro de profeta Samuel é no Antigo Testamento, no caso da Bíblia hebraica, tá? No livro de Samuel, nós vamos entender essa perspectiva bem interessante. Inclusive, lá na Bíblia hebraica, é chamado de livro de Samuel. Isso é bem interessante de se entender e eu espero contribuir com você. Se eu estou te ajudando e você conhece alguém que precisa assistir essa aula, manda esse vídeo para ele, para ela, compartilha na tua rede social, deixa aí teu comentário, coloca de onde você está me assistindo. E o primeiro ponto da aula de hoje trata sobre o sacerdócio de Eli. Observa, o Eli, ele é o penúltimo juiz de Israel. Ele é o 13º, tá? Ele é citado apenas no livro de Samuel, não citado no livro de Juízes, mas ele também é um juiz, tá? Ele é um juiz desse período histórico. E o primeiro subtópico trata então sobre a liderança de Eli. A Bíblia relata que o ministério de Eli é desenvolvido então em Siló. Ele exerce o seu sacerdócio e o seu ministério também de juiz naquele período histórico ali. É claro que Eli está interligado ao período histórico dos juízes. A gente precisa entender isso. Os juízes são levantados por Deus para liderar Israel. Nesse período histórico, ainda não há a existência de um rei como nas nações vizinhas. Quem lidera são aqueles que são levantados por Deus, como nós já estudamos. Quem é que lidera? Profetas, sacerdotes, homens e mulheres que são levantados por Deus, a exemplo de Débora, que a gente citou na aula passada, a exemplo do Sansão também. Então, olhar para o Eli é entender que ele exerce o ministério de sacerdócio de forma muito especial. Ele exerce o sacerdócio junto com seus filhos, Ofni e Finéias, conforme está escrito em 1 Samuel, capítulo 1, versículo 3. É claro que os filhos de Eli não deram testemunho servindo a Deus, mas a responsabilidade de cultuar a Deus não é de Eli, mas sim dos seus filhos, de forma pessoal, tá? Cada um se apresenta diante de Deus de forma pessoal em sua adoração. E Ofni e Finéias não tinham essa responsabilidade. O Eli, ele já exerce um sacerdócio de uma forma responsável. Nós não podemos condenar Eli pelos seus erros. Exemplo, você olha para Eli e diz, ele não foi um bom sacerdote porque os seus filhos não serviram ao Senhor. Ele não foi um bom sacerdote porque ele não viu Ana
orando ao Senhor. Você não pode dizer isso. É claro que ele comete os seus erros, mas ele foi um bom sacerdote. Foi ele que orientou Samuel a entender a voz de Deus quando Samuel teve dúvida. Foi ele que guiou Samuel no seu crescimento devocional servindo ao Senhor. Foi ele que discipulou Samuel e Samuel cresceu ali no templo a partir da influência dele, tá? Samuel se tornou um grande homem de Deus porque foi educado e orientado por ele. E é claro que Samuel decidiu em seu coração servir a Deus, diferente dos seus filhos Ofni e Finéias. Então, ele é um homem de Deus, é um sacerdote que exerce sim um tremendo ministério para a glória de Deus. É claro que os filhos de Eli não obedeceram o mandamento do Senhor, foram corruptos, ao contrário de Samuel. Ele decidiu servir a Deus. Na igreja é assim. Nós exercemos esse ministério orientando as pessoas, guiando as pessoas, mas cabe de cada pessoa que entende o ministério servir a Deus ou não. No caso de Ofni e Finéias, como está escrito em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 17, eles agiam de uma forma que não agradava a Deus. Então, olhar para o Eli é entender que ele é um homem de Deus, tem as suas falhas, é um ser humano como eu e você, mas é um ser humano que tenta guiar Samuel a servir ao Senhor. Em segundo lugar, para a gente entender ainda melhor a aula de hoje, o segundo subtópico traz então outro argumento que nós estamos envolvendo com você sobre o ministério de Eli. Primeiro, é o encontro de Eli com Ana. Nesse segundo subtópico, nós vamos entender isso junto com você. No exercício do seu sacerdócio, Eli então tem um encontro com Ana. Um detalhe, a Bíblia faz questão de dizer, a partir de 1 Samuel, capítulo 1 e 2, que Ana ela era casada com Eucana. Naquele período, ela não poderia gerar filhos. Pela lei da época, Eucana poderia se casar com outra pessoa e ele faz isso com Penina, para Penina então gerar filhos e herdar então a sua herança. Só que tem um detalhe, o Eucana amava Ana. E de tempos em tempos eles subiam a Siló para poder se apresentar diante de Deus, oferecendo seu sacrifício por perdão dos seus pecados, por gratidão. De tempos em tempos eles subiam, por exemplo, para oferecer o sacrifício pelos filhos de Penina. Mas Ana também oferecia o seu sacrifício junto com Eucana diante do Senhor por algo que ainda não tinha recebido em gratidão a Deus, que no caso eram os filhos. Em um período histórico, nós vamos entender que teve um momento em que Ana subiu e ela vai ao templo. Ela se quebranta diante do Senhor. Ela chora, ela se derrama. E ela se derrama de tal maneira que chama a atenção do sacerdote Eli. É claro que nós precisamos entender que naquele contexto existiam muitas pessoas corruptas, muitas pessoas que não estavam servindo a Deus, o exemplo dos seus próprios filhos, Ofni e Finéias. E quando ele olha para Ana, ele vê uma situação diferente, ele interpreta de forma errada, equivocada. Ele olha para Ana e entende que ela está bêbada, embriagada naquele período. Porém, Ana demonstra que ela não estava e diz a Eli: olha, tua serva não está, mas ela está derramando então seu coração diante do Senhor. E algo que eu acho interessante é que o Eli, ele entende aquilo e ele diz: então seja feito conforme o desejo do teu coração. E a Bíblia fala que Deus usou as palavras de Eli. Deus confirmou as palavras de Eli. E no período certo, um ano depois, Ana pôde gerar uma criança, e essa criança é Samuel, resultado então de oração. Depois do período do desmame, Ana traz Samuel à presença de Eli e entrega Samuel no tabernáculo para servir a Deus, como ela havia prometido ao Senhor em oração. E aqui nós vamos perceber que o Samuel recebe esse nome que significa resposta de oração em 1 Samuel capítulo 1, versículo 20. O Eli, ele exerce o ministério, ele tem falhas, mas observe, é um homem de Deus que serve ao Senhor e nós não podemos condená-lo por essa questão. Tem falhas como eu e você, tem dificuldades como eu e você, e a Bíblia não encobre isso. A Bíblia não encobre dificuldades de ninguém. A exemplo, ela não encobriu a dificuldade do próprio Davi, que pecou contra o Senhor, mas a Bíblia deixa esses exemplos para demonstrar para nós como servir a Deus, como seguir o exemplo do caminho do Senhor. E isso nos traz de forma relevante, servindo ao Senhor. O exemplo de Eli é que ele erra por não saber cuidar dos filhos,
por não saber guiar os filhos. É claro que os filhos também decidem desobedecer o caminho do Senhor. Eli também erra por não ter uma visão espiritual sobre o que está acontecendo com Ana no primeiro momento, mas quando ele reconhece o erro, ele lança uma palavra de bênção sobre a vida de Ana e algo sobrenatural acontece. Avançando, vamos então para o segundo ponto da aula de hoje. Se eu estou te ajudando, se essa aula está edificando você e você pode, envie essa aula para mais alguém ser edificado, edificado em Jesus. Com isso, você me ajuda muito para a glória de Deus. Então, no segundo ponto, nós vamos estudar sobre o chamado de Samuel. A Bíblia faz questão de dizer que Samuel cresceu em Siló, conforme está escrito em 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Ele cresceu no mesmo ambiente onde os filhos de Eli foram criados e estavam presentes, tá? Então é importante você entender que Samuel não se deixou ser influenciado pela influência daqueles que estavam com o coração corrompido por falsas amizades. Nós precisamos entender que Samuel ele cresceu em Siló, onde estava o tabernáculo. Ele cresceu no mesmo ambiente onde os filhos de Eli foram criados, e os filhos de Eli estavam presentes, conforme 1 Samuel capítulo 2, versículo 11. Porém, Samuel não se deixou ser influenciado por amizades que eram corrompidas pelo pecado. Samuel manteve o seu compromisso com Deus. Em 1 Samuel, capítulo 2, versículo 26. Aqui nós temos a aplicação como é importante mantermos o nosso compromisso com Deus. E Samuel nos ensina isso. Detalhe, a Bíblia faz questão de dizer que Ofni e Finéias continuavam pecando, mas Samuel não se deixa ser influenciado. Samuel ele é criado também aprendendo com o sacerdote Eli, porque para aprender a ser um sacerdote precisa aprender com alguém. Para ser um sacerdote precisa ser influenciado por alguém. E nessa visão eu entendo que Eli então guia Samuel aprendendo sobre a lei, sobre o Pentateuco, sobre servir a Deus, sobre o ofício, aprendendo então a ajudar Samuel crescer ao Senhor, crescer diante do Senhor. E a Bíblia faz questão de dizer que Samuel se comprometeu com Deus. A tal ponto que, em uma madrugada, o Senhor visitou Samuel, chamando Samuel para ter um encontro com ele. Ele não entende, se levanta e vai aonde? À procura do sacerdote Eli. Eli que percebe aquilo, fica em silêncio, Samuel retorna para dormir. Mais uma vez o Senhor o visita, ele percebe aquilo e a terceira vez, então, ele traz uma orientação para Samuel. Quando você ouvir isso acontecer, pergunte, ou então responda: eis-me aqui, Senhor. Ele entendeu que o Senhor estava chamando Samuel de uma forma poderosa na madrugada para ser um profeta. Você percebe aqui uma orientação. É claro que, por consequência dos erros, dos pecados, influenciados pelos filhos de Eli, pelos seus erros e seus equívocos, o Senhor então traz um juízo para aquela geração, para a geração de Eli. E nós percebemos então que ele morre em uma batalha. Nós também aprendemos, conforme a Bíblia, que Deus levanta Samuel, que aprendeu a partir da palavra e agora passa a anunciar ao sacerdote ali a vontade do Senhor. Passa a anunciar a Israel a vontade do Senhor. Passa a anunciar então o crescimento da vontade do Senhor naquele período histórico, sendo fiel a Deus. E nesse ministério nós entendemos então o crescimento e o amadurecimento espiritual de Samuel. Nós também precisamos ter um amadurecimento espiritual no nosso dia a dia. Samuel nos ensina isso. E avançando, vamos então para o terceiro ponto. No terceiro ponto, nós vamos aprender sobre os 3 ministérios que Samuel tem. O ministério de Samuel. E esses 3 ministérios são juiz, sacerdote e profeta. E o primeiro subtópico trata então sobre o primeiro ministério, o ministério do sacerdócio de Samuel. O sacerdócio de Samuel, ele é exercido de uma forma muito interessante. Samuel aprendeu a ser sacerdote aprendendo com Eli, guarda isso. O ministério do sacerdote, ou do sacerdócio no Antigo Testamento, ele é muito importante, porque ele exerce o papel de levar, especialmente,
algo dos homens ao Senhor. Oferecer algo dos homens ao Senhor. O sacerdote ele tem esse papel de levar o homem à comunhão com Deus, de levar as pessoas a conhecer o Senhor. E Samuel tem esse papel de levar as pessoas à comunhão com Deus, de levar as pessoas a exercer os seus sacrifícios. À luz do Antigo Testamento, o sacerdote ele exerce esse papel. No Novo Testamento, nós somos agora sacerdotes em Cristo Jesus, porque Cristo agora é o sumo sacerdote. E agora, esse sacerdócio é oferecido por mim, por você, a partir do momento que nós estamos em Cristo. E qual é o nosso papel agora como sacerdote? Levar as pessoas a conhecer a Jesus, levar as pessoas a ter um relacionamento com Jesus, levar as pessoas a se aproximarem de Jesus. Esse é o nosso papel sacerdotal também, a ter uma vida íntegra diante da presença de Deus. O segundo ministério que Samuel tem é o ministério do profeta. E nesse segundo subtópico, eu quero destacar sobre o ministério do profeta com você. Samuel ele possui o ministério profético também, além do ministério de sacerdote. O profeta no Antigo Testamento era aquele que aprendia da lei, que colocava a lei em prática. O sacerdote ele ensinava a lei, mas o profeta vivia a lei. E um detalhe, o sacerdote levava as orações a Deus, os sacrifícios a Deus, levava as pessoas a ter uma comunhão com Deus. O profeta já é diferente. O profeta traz de Deus a mensagem do Senhor para o povo. O profeta traz a direção de Deus para o povo servir. O profeta guia as pessoas a Cristo. O profeta exerce esse ministério de servir ao Senhor. E o profeta ele tem essa orientação de ser sensível à voz de Deus. Então, olhar para o ministério profético, ele coloca em prática a lei de Deus no seu coração. O profeta no Antigo Testamento é aquele que vive a palavra. Vamos pegar de forma prática para você aplicar. O profeta é aquele que vive o evangelho. Você pode ser um profeta, uma profetisa do Senhor. O profeta é aquele que vive o evangelho e coloca o evangelho no seu coração. Colocando o evangelho no seu coração, ele vive isso na prática. E o profeta sempre tem uma mensagem que edifica as pessoas, que levanta as pessoas, que orienta as pessoas a voltarem para o caminho do Senhor. Então, o ministério profético no Antigo Testamento traz essa visão. O profeta sempre traz a mensagem de arrepender-se, de voltar a buscar, pedindo também sobre o próprio avivamento espiritual. Então, o profeta ele exerce um ministério muito forte no Antigo Testamento. Então, nós já temos dois ministérios de Samuel, sacerdote e profeta. E o terceiro é o ministério de juiz. E nesse terceiro subtópico eu quero destacar sobre o ministério de juiz que Samuel possuía. O terceiro ministério que Samuel tem é o ministério de juiz. Lembra que o juiz era levantado por Deus como um libertador no Antigo Testamento. O juiz ele partia para a guerra, ele libertava o povo de Israel do período da opressão. Detalhe, juiz, aqui nesse sentido bíblico, é aquele que se levanta e tem a oportunidade de batalhar pelo povo de Deus. Samuel é o último juiz do Antigo Testamento, tá? Ele é o último juiz sendo levantado por Deus. Ele é o 14º juiz. Ele é citado no seu livro e não no livro de Juízes, tá? O último dos juízes é o próprio Sansão. Eu expliquei isso para vocês na aula passada. Samuel ele exerce esse ministério de juiz para libertar Israel. Capítulo 7 de 2 Samuel diz que ele enfrentou uma batalha e nessa batalha, no meio da guerra, ele obteve vitória porque o Senhor estava com ele. Ele ergueu um altar, um memorial, e ele disse: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Observe, Samuel é um sacerdote que leva as pessoas a ter uma comunhão com Deus, mas ao mesmo tempo ele traz uma palavra de Deus, porque ele é profeta também, mas ele também é juiz, ele é libertador, ele guia o povo, ele parte para cima, ele vai para a batalha, porque ele foi escolhido por Deus. Então, o juiz no Antigo Testamento, ele exerce também conselhos espirituais. Vamos explicar isso para você aplicar. Um juiz é aquele que traz conselhos espirituais para as pessoas. Um juiz pode ser uma pessoa que te orienta a servir a Deus de todo o seu coração, abandonando o pecado, sendo livre, então, ele
te ajuda agora na própria prática da evangelização também, que vale muito a pena entendermos isso para a glória de Deus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a tua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente no Instagram também. O nosso arroba é muito legal, é fácil. É só você colocar aí @Janderson Nascimento ou então @FacilitaEBD e seguir a gente. Eu vou ter o prazer de te receber por lá. Acompanhe nosso ministério pastoral também. Nós exercemos uma função de co-pastor aqui no Templo Central da ADVIC, cooperando também como segundo vice-presidente aqui em Vitória da Conquista, auxiliando o nosso pastor, dando atendimento também às nossas congregações. Que Deus possa te abençoar de uma forma muito especial também. Não se esquece que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira aqui no nosso canal, Janderson Nascimento, onde você tem acesso às nossas aulas sempre ao meio-dia na quinta-feira, tá? Onde você pode fazer as suas anotações, se edificar e edificar também vidas para a glória de Deus na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Se você estiver fazendo algo diferente aí na EBD, posta no Insta, me marca, eu vou ter o prazer de repostar para a glória de Deus. Se você está afastado de Jesus, a hora de voltar para Cristo é agora. Eu quero te convidar a aceitar a Jesus como teu Salvador. Você pode fazer isso deixando um comentário aqui abaixo. Eu quero Jesus. Nós vamos orar por você, pedir a bênção de Deus sobre a sua vida. Você pode pedir o teu pedido de oração aí também. Nós vamos interceder por você. Várias pessoas estão aceitando a Cristo através desse trabalho e eu fico muito feliz porque esse é o nosso objetivo. Interceder por você e que a palavra também provoque transformação no teu coração para a glória de Deus. E como dica de leitura, eu quero apresentar um livro que pode te ajudar muito nesse trimestre. Esse livro aqui é Introdução ao Antigo Testamento, da editora Vida Nova, do Raymond Dillard e do Longman III. Um material muito legal que pode te ajudar a crescer, traz panoramas aí sobre os livros da Bíblia, especialmente nesses livros que nós estamos estudando neste trimestre, e é claro que você será edificado em Jesus. Eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos estudar sobre o seguinte tema, o estabelecimento da monarquia. Agora nós vamos sair do período dos juízes e vamos entrar agora no período da monarquia, na história de Israel. Vamos conhecer os primeiros reis e eu te aguardo por aqui na próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br. Uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br. Quer se preparar ministerialmente? Faça teologia na FATECBA. Básico e bacharelado em teologia. Cursos reconhecidos pela CEADEB e CGADB. Aulas presenciais com professores qualificados. Todas as segundas-feiras às 19 horas. Venha nos conhecer. Nosso endereço é na Assembleia de Deus, ADVIC, Avenida Serrinha, Bairro Brasil, Vitória da Conquista. Matrículas abertas. WhatsApp 77 98841 5838.